Sejam muito bem-vindos, meus maravilhosos que tenham peixes no mapa astral. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, trazendo hoje a revelação de 4 acontecimentos que se darão logo. São revelações de curtíssimo e curto prazo, por isso o nome 4 coisas que acontecerão logo. O prazo médio aproximado da concretização dessas revelações tem o mínimo de 3 dias e o máximo de 30 dias. O vídeo em si é atemporal, não tem prazo de validade. Pode chegar a vocês a qualquer tempo. Prestem atenção apenas ao período de conclusão das previsões. E, principalmente, guardem nos corações maravilhosos de vocês todos os conselhos, alertas, direcionamentos que serão trazidos nessa leitura. Eu sempre digo que as benesses a gente agradece e está tudo certo. Às vezes a gente não se lembra nem de agradecer. Mas os alertas e direcionamentos precisam ser ouvidos com o coração muito aberto para evitar que situações ruins aconteçam ou que situações chatonildas se tornem piores do que estão. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. A revelação de número 1 não é assim muito legal, mas a gente precisa falar sobre isso. Diz que alguns de vocês, recentemente, ou descobriram um problema de saúde, ou esse problema afeta uma pessoa querida. Eu tenho a sensação de que já houve a descoberta, de repente através de um exame, enfim. E vocês estão muito tristes, por que não dizer, talvez até desesperados, por conta dessa descoberta. Eu não acho que aqui diz respeito a algo como hipertensão ou diabetes. É um problema mais sério, pode ter um tratamento difícil, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma condição irreversível. Só que vocês estão colocando pouca fé na ciência e na medicina. É como se vocês estivessem aceitando uma sentença de desencarne sem que seja dessa forma. Calma, meus amores, se deem a chance de fazer um tratamento ou de permitir que essas pessoas façam o tratamento. E aí vocês vão ver que com o tempo tudo entra em equilíbrio. Pode ter a ver com uma criança que nasceu com uma condição especial ou até mesmo com um problema de saúde, uma doença autoimune, vocês estão com muito medo. Enfim, é natural temer. Ninguém gosta de saber que está doente ou que tem uma condição específica que pode dificultar a vida, a convivência, algo nesse sentido, mas também não tem motivos para vocês sentarem e esperarem pelo atestado de óbito. O tratamento, as terapias precisam ser feitas o quanto antes. E vocês precisam entender que a vontade de Deus é que vocês passem por isso. É triste? Com certeza. Eu gostaria de estar no lugar de vocês? Obviamente que não, nem vocês estão gostando. Mas cada um tem uma cruz a carregar. Agora, o que não é legal são vocês arrancarem os cabelos, já pensando no funeral por conta de um problema de saúde que pode muito bem ser tratado, inclusive equilibrado. Ah, mas é uma doença incurável. Tem uma moça no YouTube que tem uma doença autoimune incurável, está muito bem fazendo vídeos, o canal muito maior do que o meu, pessoa super gente fina lá do Rio Grande do Sul. Não é porque a doença é incurável que a pessoa vai a óbito amanhã, gente. Menos ignorância e mais crédito na ciência e na medicina. Ai, mas o meu filho vai ter que tomar um remédio pelo resto da vida. Bom, eu tenho 40 anos e vou ter que tomar remédio para hipertensão pelo resto da vida. Nem por isso a minha mãe está decretando a minha sentença de morte, tá? Então, é importante se ter equilíbrio nessa situação, mesmo que vocês estejam apavorados por conta de uma descoberta própria ou envolvendo terceiros. Eu não tenho nenhum indício de que vai haver uma piora, de que algo terrível vai acontecer. Calma, se for o caso, vale a pena conversar com o psiquiatra, tomar um anti-ansiolítico ou conversar com o psicólogo. De repente tem algum floral, algum fitoterápico que pode ajudar vocês a lidarem melhor com esta situação.
tá? Não tá claro para mim, assim, o motivo do desespero. Talvez a forma como o médico tenha falado foi meio assustadora, mas a sensação que eu tenho é que também não é desse jeito. Existe um tratamento, existem medicações, existem terapias. Não sei se de repente a possibilidade de um transplante, algo que faça com que haja um equilíbrio, menos se vocês ficarem se desesperando, correndo o risco de ter um AVC, né? Então, tentem manter a calma, se apeguem em Deus, vejam se alguma medicação ajuda vocês a se equilibrarem, a dormirem melhor, a lidarem com a situação de uma maneira mais tranquila, porque esse desespero desmedido pode fazer com que algo ruim aconteça com vocês. E aí não é o problema de saúde que prejudica, mas o desespero, né? A ansiedade desmedida. Imagina uma pessoa ansiosa saindo numa rua sendo atropelada. Deus me livre e guarde, que proteja vocês, tá bom? Olha, a situação de número 2 é um pouquinho tensa também, só que ela é muito importante de ser discutida. Diz que tem uma criança na vida, na família de vocês, que está precisando de proteção urgente. Eu não sei se de repente essa criança está sofrendo bullying na escola e não está contando para vocês. Pode ser que ela esteja sendo ameaçada por algum adulto e também não esteja contando. Pode ser que haja uma tentativa de abuso ou até um abuso acontecendo. Ontem eu estava na casa da minha mãe e eu vi uma reportagem, sem desmerecer nenhuma religião, obviamente, que um pastor estava tentando abusar de uma menina de 10, 12 anos e, por sorte, a avó intercedeu porque pegou a conversa dos dois. E o cara é tão sórdido que ele ficava ameaçando a menina, dizendo que Deus daria um castigo para ela, para a família, justamente por saber que pelo fato de ser criança temeria a esse tipo de situação. Então aqui pode estar acontecendo algo nesse sentido. Tem uma criança com menos de 13 anos, não é bebê, deve ser uma criança de 4 anos em diante, que está precisando de proteção. Essa criança vem sendo importunada por alguém maior, mais velho, enfim, talvez ela esteja sendo assediada por um pedófilo. De repente, graças a Deus, ainda não aconteceu nada, mas tem o assédio e vocês precisam descobrir e tirar esse valentão, valentona ou essa pessoa miserável dos caminhos da criança urgentemente. Pode ser um padrasto, madrasta, a namorada de alguém, o namorado de alguém, uma pessoa que frequenta a casa, um líder religioso, alguém da escola, uma outra criança de uma outra turma que está abusando, tá? De repente aqui a gente tem uma criança em condição especial que está sendo humilhada pelos amiguinhos, na escola onde estuda, no condomínio, justamente pela sua condição especial, e tem alguém que está precisando tomar um sacode feio, porque olha, eu acho imperdoável quem abusa de gente indefesa, principalmente de criança. Então, sendo um adulto, precisa se tomar as devidas providências legais. Cadeia, se for o caso, sacode, se for uma pessoa que está intimidando, oprimindo, enfim. Agora, uma outra criança cometendo bullying precisa ser orientada, né? Tem que ter uma conversa, tem que impedir aquelas atitudes. Eu acho que até não é a primeira vez que eu tenho visões parecidas com essa. Aí sempre tem aquelas pessoas chata pra caramba que fica escrevendo que o vídeo é repetido. Meu Deus de misericórdia, dai-me paciência, não tem nada de repetido. É que muitas vezes a previsão se dá, a pessoa que deveria receber não toma providência, continua me assistindo e o mentor espiritual toca naquele mesmo assunto de novo. Até porque eu estou usando um outro baralho, a decoração da mesa é diferente e eu sinto por essas cartas que eu já peguei alguma coisa parecida recentemente, só não sei se foi para peixes, acho que foi inclusive. Mas a gente tem aqui um valentão, uma pessoa malvada, uma pessoa psicopata, não sei se um pedófilo, assediando, oprimindo, ameaçando, fazendo alguma graça com essa criança. A sensação que eu tenho é que ainda não aconteceu algo ruim, mas pode acontecer se vocês não tomarem providências. E a possibilidade de vocês descobrirem e inclusive tirarem essa pessoa ruim dos caminhos da criança é muito grande, tá?
Enfim, vamos seguir adiante porque esse tipo de previsão me deixa um pouco tensa e muito triste. Olha, na situação de número 4, eu tenho. Como é que eu posso explicar? A chegada da esperança. É muito subjetivo, tá? É como se vocês recebessem uma notícia na casa de vocês, na vida, no trabalho, e essa notícia enchesse o coração de vocês de esperança, de tranquilidade. Essa notícia pode ter a ver com um homem, um patrão, um chefe, um gestor, de repente um prefeito, secretário. Não sei se essa pessoa concede um benefício, um auxílio, um emprego, se de repente tem a ver com uma vitória judicial que é comunicada por um advogado. Esse homem é quem traz a esperança através de uma notícia, de um comunicado, de algo que vocês aguardam há um certo tempo, tá? Não tô sentindo feminilidade, então eu acredito que tenha sim um homem envolvido. Esse homem tem algum poder, como eu mesma expliquei, de repente um cargo de chefia, um cargo político, um advogado que tem o conhecimento das leis como sendo a sua fonte de poder, vamos dizer assim. Eu não sei se pode ser alguém da própria família ajudando vocês de alguma maneira, talvez uma pessoa que aconselhe. É a primeira situação. A segunda situação, eu vejo um homem voltando para a vida de vocês, voltando para a casa de vocês. Pode ser algum filho pródigo voltando, pedindo ajuda. Não sei se pode ser o retorno de um pai, de um irmão, de um parente com quem vocês se desvencilharam recentemente. Pode ter a ver com reconciliações, principalmente pessoas que se relacionam com homens com os quais viveram sob o mesmo teto. Então aqui a gente tem duas situações benéficas acontecendo. Vamos à revelação de número 4. Eu tô vendo uma aliança sendo proposta para vocês. É uma aliança boa, mas vocês vão precisar de esperteza, de sagacidade, de inteligência para se manter nessa aliança. Provavelmente aqui tem a ver com emprego, ou até mesmo com estudo, onde a pessoa precisa aprender, precisa se dedicar, fazer um esforço maior do que de costume para entregar algo. De repente vocês vão trabalhar em um projeto ou com alguma coisa que vocês não sabem muito, vão precisar fazer pesquisa, vão precisar da ajuda de outros funcionários, às vezes dar um Google para entender melhor um assunto ou outro. Pode ser que vocês ingressem em um curso, em uma faculdade que tome bastante o tempo de vocês, aí vocês se sentem um tantinho quanto inaptos, mas eu tenho que estudar mais, eu tenho que melhorar o meu português, os meus conhecimentos em matemática, pode ser algo nesse sentido. Às vezes tem a ver com uma proposta de trabalho que não é necessariamente o que vocês sonhavam, mas que precisa ser aceita, ou que pode conceder um benefício interessante ao currículo de vocês em título de experiência, tá? Então eu tenho uma novidade caracterizada por uma aliança, mas que a inteligência e a esperteza acaba sendo requerida. Sabe o que pode ser também? Algum tipo de acordo, alguma proposta que alguém faz para vocês, no sentido de adquirir algo que vocês estão vendendo, algum acordo judicial, extrajudicial. E se vocês não forem espertos e recusarem, vocês podem ter uma grande dor de cabeça. Então tem gente que é assim, não, ele me deve 5 mil, é 5 mil que ele vai pagar. Eu não aceito 4.999. Aí a pessoa deixa de fazer um acordo ou deixa de vender alguma coisa por um preço menor e acaba depois amargando em prejuízo sem dinheiro nenhum. Porque o dinheiro demora para chegar, né? De repente de um processo judicial, porque não encontra um outro comprador. Então tem muito isso. Principalmente para quem está vendendo, alugando imóveis, de repente veículos. Tem gente que quer passar um ponto adiante, que quer vender equipamentos. Então, sejam espertos para não perder essa oportunidade. Às vezes, a gente rejeita um trabalho porque paga menos e depois a gente demora um pouco para conseguir um trabalho como nos nossos sonhos. Então, se a esperteza vem sendo requerida, é porque vocês precisam analisar muito bem os prós e os contras, tá? Então, tem uma oportunidade se dando, uma aliança formal sendo pactuada, não acho que seja uma aliança de relacionamento
ou envolve trabalho, negócio, sociedade, estudos, pode ter a ver com trabalhar no exterior, pode ter a ver com fazer um estágio de repente. Às vezes a bolsa estágio não é tanto, mas a experiência que vocês vão adquirir trabalhando naquele lugar é interessante. E essa esperteza pode não se dar se vocês boiarem. E aí o prejuízo é certo, tá? Então guardem muito bem esses conselhos nos corações de vocês, principalmente a revelação de número 1 e 2, tá bom, meus amores? Gente,